Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Sindicerv. Eu sou Mariolande, estou presidente do Sindicerv. E desde dezembro tem ocorrido uma movimentação em Itaberaba, onde houve o envolvimento de toda a população, junto com os servidores, acerca do direito, o direito do abono rateio do Fundeb. E o Sindicerv vem observando o desenrolar dos fatos e dos atos, fazendo a sua defesa do direito e garantia do recebimento do que é de direito do profissional através das bases legais, que são as leis, né? E esses direitos já estão garantidos em leis. E mesmo havendo uma discussão grande com o envolvimento da população acerca desse assunto, o Sindicerv também tem observado que ainda há algumas pessoas que não compreenderam de fato o que é que ocorre, porque, na verdade, a lei da educação ela é muito complexa, ela é muito cheia de entrelinhas, onde fica à mercê de uma interpretação jurídica, de uma interpretação mais aprofundada de quem está realmente trabalhando na área. Então, falar de leis é difícil, é complicado, merece e tem que ter uma interpretação mais distinta. Mas o Sindicerv vem trazendo alguns esclarecimentos para quem ainda não conseguiu entender exatamente a temática do Fundeb e o que é o direito do professor. Um dos pontos que a gente precisa esclarecer é que o reajuste do piso do magistério, que embora não seja o assunto do abono, mas ele também está atrelado, porque também é uma discussão que está acontecendo e está havendo essa movimentação da população também, é que o reajuste do piso do magistério, ele não necessita de uma portaria ministerial, tampouco de uma portaria do presidente para que ela seja executada. Existe uma lei, a Lei 11.738, que ela foi sancionada em 2008, onde ela já garante os reajustes contínuos ano a ano para o profissional do magistério. E está lá em seu artigo 5º. Então, assim, outro ponto a esclarecer. Quem são os profissionais do magistério? Da educação básica, que fala da LDB. A educação básica, ela compreende os professores, que são os docentes, os profissionais que oferecem o suporte pedagógico, direito ao exercício da docência, que é o pessoal da direção, o pessoal da administração escolar, o pessoal do planejamento, da inspeção, da supervisão, da orientação educacional e a coordenação pedagógica. Lá na LDB, a educação brasileira é dividida em 2 níveis, educação básica e ensino superior. Então, para a gente entender o que é educação básica, que é o que nós temos dentro do nosso município, que é a esfera municipal que é responsável. A educação básica. Educação básica, ela é dividida na educação infantil, que são as creches e pré-escolas, que é crianças de 0 a 3 anos, 4, 5 anos, e tem o ensino fundamental, que são os anos iniciais e os anos finais, do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. É a competência do município, no qual recebe o recurso do Fundeb, entra com sua contrapartida municipal para oferecer a educação para os munícipes. É quando reverte o que nós pagamos de imposto para a educação, ele reverte nessa forma. Já a educação de nível médio, ela é de competência do Estado. Já a superior, ela é de nível federal. Mas vamos atentar à questão da educação básica. A gente já sabe que a educação infantil e a educação fundamental, elas são de responsabilidade do município. E aí a gente pergunta, na interpretação da lei, quem são os professores da educação básica? Todos os professores que ensinam creche, pré-escola, anos finais e anos iniciais e anos finais. E lá na lei 11.738, os professores da educação básica, que são esses professores, são contemplados com a aplicação do piso nacional. Então, assim, no cumprimento, e no caso este ano, o cumprimento do 33,23% é para todos esses profissionais, professores de creche, pré-escola, anos iniciais e anos finais, toda a responsabilidade do município. O piso tem sido
interpretado de uma divisão. E essa divisão, na verdade, ela não deve ocorrer, porque a divisão, mudança de nome, onde se separa dentro do grupo de professores da educação básica dentro do município, quando a gente divide quem é o grupo do professor da creche e quem é o grupo do professor que ensina as séries iniciais e séries finais, isso aí é apenas para cálculo de planos de carreira. O que são os planos de carreira? Plano de carreira são os incentivos que são pagos aos professores, né, que dedicam mais tempo a estudo, que se qualificam mais para oferecer um estudo melhor, um ensino melhor, uma qualidade melhor de educação para os nossos filhos. Então, assim, o plano de carreira dos professores de Itaberaba existiu no formato que atendia, até aquele período, boa parte dos requisitos da educação básica, mas ele precisou acompanhar as mudanças que o Ministério da Educação veio fazendo em relação à educação. Para fazer essa adequação, o município de Itaberaba, ele revogou o plano de carreira que existia e aprovou, sancionou um novo plano, porém, esse novo plano, ele engoliu mais da metade dos incentivos que eram pagos aos profissionais de educação e estão acumulando perdas ao longo dos últimos 6 anos, desde que o plano foi revogado. Quanto ao abono, no tocante da discussão que envolveu toda a população, a interpretação da lei do Fundeb é que todos os profissionais que fizeram a rede em 2021, que a gente está falando de 2021, têm direito a receber o rateio, independente do vínculo, se ele é contratado ou se ele é efetivo. Outro ponto a esclarecer: quem são o pessoal de apoio? Pessoal de profissional de apoio da educação, merendeira, porteiro, motorista, vigilante. Esse pessoal tem direito a receber abono 2021? Poderá ter. A gente traz um outro esclarecimento, um outro gancho da lei. Em dezembro, no dia 28, quando houve a sanção da lei 14.276, onde transferiu esse pessoal de apoio administrativo e operacional, que é o pessoal, a merendeira, o zelador, eles faziam parte da folha de pagamento dos 60% do Fundeb. Houve alteração com a nova lei do Fundeb, que ele passou de ser recurso, em vez de 60%, tem que ser destinado aos profissionais da educação, 70% do recurso. E aí eles fizeram o transporte desse pessoal, merendeira, zelador, vigilante, para a folha dos 70%. Com isso, a partir do dia 28 de dezembro, eles passam a ser pagos com esse recurso. Se houver sobras, a partir do dia 28, ainda dentro do exercício de 2021, quando fizer todos os pagamentos de salário, 13º, férias e outros adicionais, houver sobras, esse servidor tem direito. A gente fala pela questão só do último recurso que entrou no dia 30 de dezembro, porque a lei foi sancionada 28 de dezembro. Assim, ele só vai ter direito a isso. O que a gente considera importante ser avaliado? É que quando chega o dia 30 de dezembro, todos os servidores já receberam o salário do mês de dezembro, já receberam 13º, porque a gente recebe fracionado, uma parte, 50% na data de aniversário e 50% na data de final de ano, até o dia 20 de dezembro. Então, 30 de dezembro já recebeu o 13º. Coletivo de férias. A maior parte dos profissionais de educação, incluindo alguns merendeiras, zelador, vigilante, eles também tiram férias junto com os professores no mês de janeiro, justamente pela conveniência do calendário letivo. Então, são as férias coletivas da educação. E esse pessoal, para usufruir do direito dos dias de férias, também recebe o terço de férias. Junto com todos esses pagamentos, vem seus adicionais. Insalubridade, a quem for de direito receber, a questão do quinquênio, a quem for direito de receber, sexta parte, a quem for de direito de receber. Então, esses direitos todos já foram pagos dia 30. O recurso que ele entra dia 30 de dezembro, geralmente ele é para fazer uma complementação da folha, que provavelmente já tenha pago e poderá ter sobras desse valor. Havendo essas sobras, deverá ser, sim,
rateado também um percentual com esse pessoal. Eu não posso falar de valores. Temos acesso, o sindicato, no caso, tem acesso aos valores que entram no município, os recursos que entram no município, porque a gente faz acompanhamento com o que é publicizado. Mas nós não conhecemos os valores reais das despesas, pois hoje são 25 de fevereiro e até o presente momento, o Conselho do Fundeb, que é fiscalizador das ações da Secretaria de Educação e do Poder Executivo, quanto à educação, não respondeu aos ofícios do Sindicerv, onde solicita todas as informações de valores, de receita, de despesa, de número de servidor efetivo, de número de servidor contratado, para a gente ter uma ideia do que realmente foi gasto e se houve realmente sobras ou não. Então, assim, após um tempo longo de recusa, de diálogo do prefeito Ricardo, ele se reuniu com o sindicato no último dia 9 de fevereiro, e dialogamos sobre o abono do Fundeb 2021, sim. Ele apresentou o planejamento dele para pagamento dia 25 de fevereiro e agendamos uma reunião para dia 22 de fevereiro para discutirmos reajuste do piso do professor, reajuste dos demais servidores, planos de carreira, retomar as discussões e outros pontos a serem discutidos. Essa reunião não aconteceu. Foi enviado o ofício requerendo, relembrando do agendamento, mas ela não ocorreu. Mas, no dia 22, o prefeito Ricardo encaminhou o projeto de lei sobre o piso do magistério, sem apresentar nenhum relatório contábil para embasar a discussão para o Sindicerv, com o Sindicerv. Então, assim, o PL foi encaminhado à Câmara de Vereadores sem o conhecimento da entidade, tampouco dos servidores. No ano de 2021, até 31 de dezembro, vigorou uma lei complementar 173, que foi a lei que limitou alguns procedimentos de estados e municípios para que eles recebessem uma ajuda financeira para o combate Covid. Mas essa lei, ela não impedia o repasse de índice de inflação como reajuste salarial. Então, o que ocorreu? Até o mês de setembro, quase finalzinho de setembro, houve provocação por parte do sindicato para que acontecesse o reajuste, que era o repasse de 5%, que foi o índice de inflação de 2021, para os servidores. Só que isso não aconteceu. Não foi dialogado, não foi consensuado, não foi repassado nenhum índice de inflação, nenhum reajuste para servidor. Na verdade, o que foi que aconteceu? A gestão, pela Procuradoria, eles apresentaram um parecer do Tribunal de Contas de Cuiabá, que esse Tribunal de Contas ele ordenou que o prefeito de Cuiabá suspendesse o reajuste dos servidores de lá. Por quê? Porque havia passado do índice de inflação. Aqui a gente sequer teve o índice de inflação. Então, não dava para utilizar essa orientação do Tribunal de Contas como base para discussão aqui no âmbito de município. Então, assim, lá em Cuiabá, houve infração da lei complementar. Discussão à parte. Também, aqui a gente não teve diálogo nenhum, nem do repasse dos 5%, tampouco um dispositivo, um artigo da lei complementar onde garantia que mesmo com os limites, o gestor tinha a possibilidade de realizar um pagamento de um abono em forma de incentivo aos profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate Covid. Isso também não foi dialogado, não foi acatado, não foi avaliado pela gestão. Não houve pagamento de incentivo nenhum ao pessoal de saúde, ao pessoal que estava na linha de frente do combate de Covid, ao pessoal que estava arriscando a sua vida para cuidar de vida sobre risco de vida. Mais um ponto que deve ser esclarecido é esse. E aí vem a fala do prefeito na emissora local, na emissora de rádio. Ele relata que tem encaminhado à Câmara de Vereadores 3 projetos de lei que tratam de reajuste de servidores do piso do magistério, repassando o índice de inflação de 10,6%, dos 33,23% e dos demais servidores que a gente não sabe qual o percentual que ele encaminhou. Então, assim, são 3 projetos de lei que
É de interesse direto da entidade sindical em dialogar, consensuar, buscar melhorias, e não houve diálogo algum com a entidade. O prefeito Ricardo, ele continua tomando as decisões unilaterais, ferindo os princípios básicos da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Então, assim, o que está acontecendo de fato? Uma única reunião onde houve pouco tempo para dialogar, para discutir todos os pontos, e já foi atropelado por encaminhamento de projeto de lei sem conhecimento algum de entidade sindical, tampouco dos servidores. Os prefeitos, incluindo Ricardo, consórcio Chapada, a UPB em si, eles têm adotado uma mesma postura. Qual é a postura? A de transferir suas responsabilidades de cumprimento de lei para tribunais de conta e Ministério Público. Quando eles não cumprem uma lei que beneficia servidor, que vem para beneficiar servidor, eles, para ganhar tempo, eles jogam a responsabilidade de buscar orientações ao Tribunal de Contas, e ao Ministério Público. A gente tem que atentar que Ministério Público, Tribunal de Contas, eles são órgãos, são fiscalizadores, são orientadores, eles não são ordenadores. Então, assim, o prefeito deve cumprir uma orientação, ele pode acatar a orientação, sim, mas a orientação que o Tribunal de Contas e o Ministério Público sempre fazem é que os gestores devem ter a cautela de fazer o cumprimento da lei dentro dos seus parâmetros legais. Não é fazer a mais nem a menos. Essa é a cautela necessária para os gestores. É essa orientação, que não extrapole leis. E aí, ainda na fala do prefeito Ricardo em emissora de rádio, ele relata que no mês de outubro, novembro, realizou bonificação 100% aos profissionais da educação. E aí vem a pergunta, será que ele consultou o Tribunal de Contas e ao Ministério Público quanto a isso? Porque a fala é que foi iniciativa da gestão municipal, sem envolvimento, sem indicação de fato, sem diálogo, sem consenso nenhum com o sindicato, nem com o servidor. Foi justamente da gestão, decisão da gestão. Será que ele não vai se comprometer quanto a isso? Em 2020, no início da pandemia, será que ele seguiu a orientação do Tribunal de Contas quando disse que era para manter toda a contratação, todo o desdobramento do professor do magistério, que na verdade é uma forma de contrato, mas foi necessário que o Sindicerv movesse uma ação judicial para que ele retornasse esse pessoal à folha de pagamento, embora estivesse muito atribulado a questão de execução de aulas. Foi um ano atípico, mas não deveria haver os cortes. E houve, e mesmo com a orientação bem precoce, bem rápida, do Tribunal de Contas em voltar esse pessoal à ativa, pelo menos a recebimento e a manutenção da educação à distância, ele protelou essa ação de retorno até o mês de novembro, coincidentemente junto com a campanha eleitoral. Bem, como ele garantiu que há recursos e reservas financeiras dentro da prefeitura, na fala dele na emissora de rádio, acreditamos, nós, Sindicerv e servidores, acreditamos que nós não vamos ter dificuldades em ser atendidos com repasse da inflação de 5%, que foi requerido e não foi atendido em 2021, mais os 10,6% desse ano, 2022, arestando para os 18%, que é o que o Sindicerv está solicitando de reajuste salarial 2022, 18%. Quando o prefeito fala da rádio que o professor recebe 3.910, ele não traz na redação dele que é descontado 14% de Itaprev, que lá se vai 547 desses 3.910. Tem imposto de renda ainda, tem despesas de rotina, água, energia, gás, transporte, alimentação, farmácia, e que esses últimos itens eles sofrem aumentos contínuos. Gás, a gente tem gás, energia, água, a gente tem sofrido com aumentos assim sucessivos e além de sucessivos em curto tempo. Então a gente tem sofrido bastante, toda a população. Então a gente deve parar e pensar, teve aumento?
Não teve. Vai ter aumento, esses 10,6% agora que ele fez um projeto de lei que até então já está aprovado, sem conhecimento da categoria, sem a discussão com a entidade, não há aumento real. Não existe, tá sendo a troca, tá dando e tá tomando. Então, é válido esclarecer que esses reajustes, 18%, 33,23% que o sindicato defende, que são julgados que são altos, não é para beneficiar servidor, não. Não é da vida boa servidor, não. O comércio é beneficiado. A mãe de família que não tem um emprego, ela dá um dia de trabalho na casa de um colega e ganha por isso. Aquela consulta médica com uma especialidade, e até mesmo uma consulta comum, que o SUS demora mais de ano para marcar e para atender o cidadão, é paga com isso. Então, assim, é a verdadeira máquina pública funcionando, é quando existe a moeda de troca, que é o salário, a valorização, o reconhecimento do trabalho com um incentivo de valor, onde ele vai retornar ao município, ao estado e ao país, na forma de educação, de lazer, de saúde, de segurança. Então, o que é que realmente a gente está tendo de reajuste salarial? Nada, apenas repasse de inflação. E a inflação está cada vez sufocante. Então, assim, na concepção de gestores, propaganda do prédio construído é tudo muito lindo. É eficiente, é uma gestão 100% transparente, eficiente e produtiva. Mas vale a pena refletir, enxergar que a situação está difícil, a situação que vivemos. E que sem servidor, sem o funcionário, o prédio bonito não funciona. É bom a gente refletir, ver bem que propaganda, embora seja a alma do negócio, ele não enche barriga. E hoje nós vivemos, pelo menos a classe média a baixa, vive na troca de moeda pelo pão. Trabalha para garantir o seu sustento. Sempre foi assim. A gente busca melhoria todo dia, mas cada dia mais difícil, mais sufocante, mais humilhante e mais atrelado à manutenção de poder político, de agentes políticos dentro da política partidária do nosso país. É bom refletir, porque vereadores, prefeitos, deputados, senadores e presidente são eleitos e usam do nosso dinheiro, dos nossos recursos, dos nossos impostos, para sentar à mesa com o servidor, munido de procurador, de controlador, de advogado, 2, 3 advogados, para fazer a defesa de não conceder direito a servidor. E servidor está com a imagem marginalizada, como se não trabalhasse, tivesse vida boa, ganhasse muito bem. São poucos que ganham bem. São justamente o pessoal do alto escalão que ganha bem. E esses não sofrem com a inflação. E esses é quem senta na mesa para fazer a defesa de retirada de direitos. Vamos refletir. Muito obrigada a todos e até mais.